os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Lá em Lucas 6, a partir do versículo 38, quero compartilhar com vocês esse primeiro momento dessa palavra. Lucas 6, 38. Diz assim a palavra do Senhor: deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida com que medirem será também usada para medir, como medida para vocês. No primeiro domingo, nós vimos que, na primeira mensagem, o tema foi o coração medido para uma vida sem estresse. No segundo domingo, tivemos a segunda mensagem: fé em Deus e sábia administração. Hoje vamos aos primeiros frutos e impacto da gratidão. Jesus nos ensinou sobre prioridades do Senhor na montanha. Lá em Mateus 6, versículo 33, lemos assim. Mateus 6, 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Esta palavra nos ensina que a verdadeira prosperidade vem da busca, em primeiro lugar, pelo reino de Deus. É sugerido também que, ao priorizarmos as coisas espirituais, outras bênçãos, as bênçãos materiais, as bênçãos emocionais, também nos serão acrescentadas. Então, os primeiros frutos e o impacto da gratidão, nós podemos ver o agir de Deus em nossas vidas. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: honre o Senhor com os teus recursos e com os teus primeiros frutos de todas as tuas plantações, e seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Ainda lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, nós podemos ler também. Obrigado, crianças. Também, olha o que a Bíblia nos ensina. 1 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 15, diz assim: olha, tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem constantemente. Essa foi a palavra de Deus para as nossas vidas. Entenda, amados, que como cristãos somos chamados a viver na contracultura, ou seja, na contramão daquilo que o mundo vive. Enquanto a sociedade prega independência e acúmulo de bens, a fé cristã nos chama a atenção, nos ensina a ser e a dar, antes de apenas ter e receber. A vida cristã é sobre receber, é sobre celebrar, é sobre repartir. Se eu não souber receber de Deus, eu não souber celebrar, eu também não vou saber repartir com aqueles que precisam e até com o próprio reino. Enquanto as mídias sociais nos impelem a comparar e questionar nossas próprias realidades, a palavra de Deus nos instrui a sermos alegres e gratos com aquilo que o Senhor nos deu, independente das circunstâncias. É isso que o Senhor tem falado para nós. Essas práticas inspiradas no coração generoso do Senhor mostra que a vida biblicamente formada está relacionada a um coração alinhado com a vontade de Deus e com o coração do Senhor, com um caráter aprovado por Ele e não pelas pessoas. Tem muita gente tentando agradar pessoas e não agrada ao Senhor, e isso acaba criando uma situação adversa para si próprio. O inimigo tenta aprisionar nossa mente no medo, na murmuração e no descontentamento,
Mas quando entregamos e agradecemos, declaramos nossa confiança no Senhor, né? E aos cuidados do nosso Pai Celeste. Nesta sexta-feira nós aprendemos que a murmuração fez com que a nação de Israel sofresse grande perda. E é interessante que os homens acima de 20 anos não conseguiram entrar na terra prometida, porque murmuraram e questionaram o poder de Deus. Então, amados, entregamos nossas primícias ao Senhor sem peso, mas precisamos também demonstrar alegria, consagração e prioridade, não como o que sobra, não por superstição, mas porque amamos o Senhor e confiamos nele. Esse é um ato de entrega e fidelidade, protege o nossos numerários, protege os nossos recursos e também multiplica aquilo que o Senhor tem nos dado para administrar. Isso nos ensina que o coração de Deus é maior do que o nosso e ensina para que os nossos corações devemos colocar tudo em Deus em primeiro lugar. Precisamos aprender isso e pôr em prática, irmãos. Ao decidirmos, amado, e ao dedicarmos o primeiro a Deus, vivemos diariamente a leveza de uma vida que tem o seu início exatamente no lugar certo, no Senhor. Se eu começar o meu dia colocando a minha vida, a minha perspectiva do dia, os meus temores durante o meu dia, colocando tudo diante do Senhor como primeiro, eu vou ter um dia melhor. Isso é fato. Isso é fato. A gratidão e a entrega nos liberta da ansiedade. E antes de nós, amado, está vivendo um futuro que ainda não chegou, isso é ansiedade. Quando você entrega ao Senhor, você para de viver ansioso. Curam também, né, a comparação e abre espaço para que a paz que vem do alto e excede todo o entendimento possa inundar nossas vidas e nossos corações. Então, quem entrega e agradece também acessa a chama da fé, desfruta da providência de Deus e experimenta a alegria mesmo em meio aos desafios diários que nós experimentamos. Então, queridos, para desfrutar da alegria e da colheita do Senhor, a primeira coisa que temos que fazer é entregar ao Senhor a primeira parte dos nossos recursos. Isso não é só recurso que eu estou falando aqui, não é só recurso financeiro, é o nosso tempo, é o nosso talento, é as nossas aptidões e os dons que o Senhor já dispensou para cada um de nós, né? Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao versículo 5, me acompanha nesse texto. Diz assim, tu abre para mim na versão transformadora, por favor. Nós estávamos na versão NVI, tá, queridos? Nós vamos agora para a transformadora. Diz assim a palavra do Senhor: no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Queridos, Deus valoriza a excelência da entrega. O nosso coração é medido pelo que damos de melhor ao Senhor. A oferta de Abel e de Caim ilustra o parâmetro esperado por Deus, que posteriormente entregou o seu próprio Filho para cada um de nós. O Senhor, nosso Deus, Ele entregou o que tinha de melhor na sua glória, o melhor da sua vida, para morrer no meu lugar, em seu lugar, como oferta pública e voluntária. Então Ele espera de nós a mesma coisa, o melhor de nós, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor dos nossos rendimentos, o melhor dos nossos recursos, o melhor
das nossas aptidões, dos nossos dons, do nosso conhecimento. E o Senhor amado, muitas vezes, na maioria das vezes, Ele nos devolve com benefícios. E dentro desses benefícios, que é a provisão e a proteção de Deus. A Bíblia nos ensina o princípio da semeadura e da colheita, o que, se ao darmos o seu melhor, Deus promete suprir todas as necessidades e prover proteção, e muitas vezes de maneira que surpreende as expectativas humanas, as nossas. Quantas vezes a irmã Leila já chegou aqui e diz assim: Senhor, me surpreende, e ela testemunha que o Senhor sempre surpreende ela com o melhor. Queridos, o segundo benefício que podemos tirar aqui desse texto é a orientação e a sabedoria. Deus oferece direção e discernimento para aqueles que o buscam de todo o coração, ajudando a tomar as decisões de forma sábias na vida. Tem gente que está sofrendo as consequências porque não colocou em primeiro lugar o reino de Deus. Não buscou o direcionamento do Senhor. Terceiro benefício que eu vejo aqui nesse texto, amado, é a recompensa de vida eterna. Lá em Colossenses 3, 23 e 24, olha o que o texto nos ensina. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor é quem serve a Cristo. Amados, precisamos entender isso. Existe uma recompensa quando eu entrego o meu melhor para Deus, do meu tempo, dos meus talentos, das minhas aptidões, de tudo que eu tenho. E o quarto lugar, amado, o quarto benefício que eu posso tirar aqui desse texto é o impacto positivo na vida das pessoas. Tem um impacto, amado. A nossa comunhão com Deus, a nossa entrega com Deus vai impactar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Quando se vive com generosidade e excelência para Deus, naturalmente, quando abençoa as pessoas ao nosso redor, elas, por sua vez, expressam a grande gratidão ao Senhor pela sua vida. Então precisamos, amado, em primeiro lugar, entregar ao Senhor a primeira parte de tudo que temos, tudo, nossos bens, nossos recursos, nossas aptidões e tudo que a gente possui, tudo que Deus nos entregou para administrarmos. Em segundo lugar, amado, para desfrutar da alegria e da colheita do Senhor, precisamos trocar a reclamação por gratidão. O que é reclamar, irmãos? É clamar duas vezes. Muitas vezes assim, eu vou fazer um clamor a Deus. O reclamar é clamar duas vezes ao contrário. Então, queridos, lá no Salmo 100, versículo 4 e 5, olha o que o texto nos ensina. Salmo 100, versículo 4 e 5. Diz assim: entrem... Pode voltar para a NVI, Tias, por favor. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. E a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Percebe? Que a geração futura vai receber os benefícios daquilo que Deus entregou para você. Quando substituímos a reclamação pela gratidão, abrimos portas para a bondade e a fidelidade de Deus em nossas vidas. A gratidão transforma o coração inquieto em um altar de louvor, um altar da confiança de Deus em nossas vidas. No versículo 4 do Salmo 100, ele diz: entrem pelas portas com ações de graças e em seus atos com louvor, deem graças e bendigam o seu nome. Esse versículo sugere que a gratidão e o louvor é acesso ou a chave para a presença de Deus sempre. Deus quer nos abençoar todos os dias, irmãos. Muitas vezes infortúnio nos alcança, mas esse não foi o plano de Deus e muitas vezes nós deixamos a desejar. A gratidão é o antídoto para a escassez. A murmuração é a insatisfação, né? É a insatisfação. A gratidão abre as portas da presença de Deus.
a murmuração fecha. Precisamos ter uma vida grata. Precisamos ser agradecidos pelo aquilo que o Senhor nos entregou, pela família que temos, pela casa que temos. Ah, pastor, mas não é a casa que eu sonhei, mas é aquele que você tem, seja grato. Continue fiel. Nós aprendemos na semana passada que aquele que é fiel no pouco, no muito, o Senhor vai. Mas o preguiçoso não vai ter a bênção que deseja. Terceiro lugar, amado, fuja da tentação da comparação. Tem gente comparando-se com outras pessoas, principalmente na internet. Gálatas 6, 4 e 5, por favor. Olha o que o texto nos ensina. Gálatas 6, 4 e 5, diz assim, olha. Cada um examine os próprios atos e, então, poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Para de estar olhando para o do vizinho, olha para o teu. Tem um ditado popular, diz que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Mas olhe para a sua grama, cuide da sua grama, que ela vai ficar mais verde que a do vizinho. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide do seu emocional, cuide até dos seus pensamentos. Dias atrás eu estava pregando e até a irmã deu uma gargalhada, porque eu disse assim, eu comecei a ter pensamentos negativos, eu disse, sai da minha cabeça, Satanás, isso aqui não te pertence mais. Porque até os pensamentos nós podemos escolher o que vamos viver. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 10 ainda, olha o que o texto nos ensina. Acompanhe aqui comigo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só, quanto mais você trabalha, quanto mais você entrega, mais a graça do Senhor vai te acompanhar, vai estar na tua presença. Cada fase da vida tem seus desafios, irmãos. Quando éramos bebê, nosso desafio era começar a engatinhar, depois começar a andar, depois correr. Hoje, que fase você está vivendo? Precisamos entender isso. Você é único e você é amado 100% por Deus. Ele fez descer o seu Filho da sua glória para pagar o preço pela sua vida. Ele te ama, Ele ama de forma integral, incondicional. Entenda que hoje as mídias sociais e idealizações podem ser armadilhas para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual, se cairmos na comparação. Ninguém diz assim, né? Partiu Manacapuru, da rodoviária. Ninguém diz. Mas chega no Eduardo Gomes, partiu São Paulo, partiu Curitiba, partiu não sei aonde. E muitas vezes as pessoas nem sabem que o pessoal fez um malabarismo para poder viajar. Está devendo Deus e o mundo, deixa de pagar todo mundo. E você muitas vezes olha aquele negócio, todo mundo viaja e eu não consigo viajar, gente. Vocês acham que eu já não falei isso, não? Já falei. Aí o Senhor diz assim, mas eu sei o que tu faz, e tu sabes o que Ele faz? E o Senhor não está mais aqui, quem fala? Porque eu conheci gente assim, amado. Passava 5 anos, saía do Cerrado, fazia um cartão, comprava tudo no cartão e não pagava. E viajava, fazia acontecer. Eu conheci pessoas assim, crentes. Administre com sabedoria o que Deus lhe confiou. Seja grato pela sua jornada, confie que Ele abençoará o seu esforço. Lá em Deuteronômio 28, versículo 12, olha o que o texto nos ensina, queridos. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma. Essa promessa não é só para a nação de Israel lá no passado, é um princípio eterno, irmãos. É para todos nós que recebemos de Deus a promessa.
Esta promessa é dada àqueles que são obedientes, garante a bênção de Deus sobre o trabalho manual, sobre os esforços do seu povo. Lá em Provérbios 10, versículo 4 ainda, olha o que o texto nos ensina, queridos. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhes trazem riqueza. Então trabalha. O preguiçoso não consegue alcançar aquilo que deseja. Este provérbio destaca a recompensa pelo esforço e diligência, indicando que o trabalho árduo é valorizado. Deus promete, Deus cumpre, irmãos. Entenda isso. Trabalhe por isso. Viva por isso. Mas em quarto lugar, transforme suas preocupações em orações. Saia da ansiedade. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, no capítulo 4, versículos 6 e 7, olha o que o texto nos ensina. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, por meio da oração e da súplica, com a ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, depois de tudo isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Percebe? Transforme as suas preocupações em orações. E às vezes perdemos o sono. Aí como é que vai ser amanhã? Tem que pagar aquela conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então começa a orar, em vez de ficar reclamando, murmurando, repetindo, coloque em oração. Tiago ainda, no capítulo 3, versículo 2 e 3, olha o que o texto nos ensina. Tiago 2 e 3, perdão, Tiago 4. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. É um texto duro, queridos. Tem gente que ora, mas não recebe. Por quê? O texto diz que pede com coisas com más intenções. No dia que você pedir riquezas para investir no reino de Deus, você vai ser próspero e vai ser rico. Mas no dia que você estiver pedindo bênção de Deus, para ter carro chique, para ter mansão, para humilhar aqueles que estão à sua volta, você não terá a riqueza que deseja. No dia que você for um investidor extravagante no reino de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O Carlito Paz, quando escreveu o livro A Vida Biblicamente Próspera, ele disse o seguinte: reclamar é falar com quem não pode resolver. Já a oração é o oposto da reclamação, pois leva nossas necessidades a quem realmente pode intervir. Quando levamos tudo a Deus em oração, abrimos um espaço para receber de acordo com a sua vontade e não os nossos caprichos. Transforme cada desejo em oração e cada oração em oportunidade de Deus agir na sua vida. No Salmo 37, versículo 4 e 5, olha o que ele nos ensina, queridos. Ele diz assim, olha, deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tem traduções que dizem assim, agrada-te do Senhor. Como é que eu agrado alguém, irmãos? Como é que eu agrado alguém? Tem um exemplo prático, é quando os nossos filhos querem alguma coisa da gente. Eles chegam mansinhos, faz as coisas que a gente nem pede,
Pergunta se a gente está bem, se está precisando de alguma coisa, se quer um copo com água, se quer um café ou coisa parecida. Agora vamos transformar essas ações em direção ao nosso Deus. Como você tem agido em direção ao Senhor? Você tem priorizado o seu reino? Você tem buscado a Deus em oração? Você tem feito a sua leitura diária, haja vista que a prosperidade está ligada à leitura da palavra, à meditação da palavra? Abre para mim no Salmo 1, por favor. Eu quero ler com os irmãos esse salmo. Para os irmãos saírem daqui certo do que a prosperidade pode acontecer na nossa vida. Diz assim, olha. Vamos ler juntos? Todo mundo? Vamos lá? Bem-aventurado, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Pare bem aqui. Aqui está dizendo que nós temos que nos distanciar de três grupos de pessoas. Volta lá, tiazinha. Versículo 2. Não, versículo 1. Isso. Bem-aventurado, feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda na companhia dos zombadores. 3 grupos de pessoas que nós temos que fugir deles. Aí no versículo 2 diz o seguinte: na sua lei, a sua satisfação está na lei, a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor, que medita dia e noite. Agora, se você não tem o hábito de ler Bíblia, se você não tem o hábito de consultar o manual do cristão, do ser humano, como é que você vai ter o prazer? Agora no versículo 3 diz assim, olha: é como árvore plantada junto a ribeiros, dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Subentende-se que, amado, a prosperidade está ligada à palavra de Deus. Se você é daquele que passa a semana toda e não abre a sua Bíblia, não lê a sua Bíblia, não medita na palavra de Deus, a sua prosperidade está comprometida. Então precisamos entender isso, irmãos. Não é fazer uma leitura dinâmica, não é fazer uma leitura como se fosse um romance. É parar, meditar. Como por exemplo, aqui, vamos tirar aqui, vamos uma aula aqui de homilética rápida. É como árvore plantada junto a ribeiro. O que isso tem a ver comigo? O que essa palavra pode influenciar na minha vida hoje? Opa! Quem medita na lei do Senhor é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. O que eu posso tirar como lição daqui? Se no tempo da escassez eu continuo tendo uma vida próspera, eu continuo alegre, na hora da dificuldade eu continuo professando alegria, eu continuo crendo no Senhor, eu não me vejo com cara de abatido, com cara de derrotado. Diz aqui, está dizendo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Ou seja, o que essa palavra tem para mim? O que eu posso fazer que vai prosperar? Eu estou com um problema no meu casamento? Deus vai fazer prosperar no meu casamento. Eu estou com um problema na empresa onde eu trabalho? Deus vai fazer eu prosperar na empresa onde eu trabalho. Eu estou com um problema, em que área da minha vida eu preciso prosperar? O Senhor diz assim, olha, tudo o que Ele faz prospera, é tudo. Então a prosperidade está intimamente ligada à leitura e à meditação da palavra, irmãos. Se você não entender isso e não pôr em prática, então está comprometida a prosperidade na sua vida. Então, querido, precisamos entender isso. Lá em Filipenses 4, versículo 4 e 6, eu acabei lendo agora há pouco.
Mas vamos para Marcos 11, 24. Olha o que o texto nos ensina. Marcos 11, 24. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam e receberão, e assim sucederá. Oração e fé andam juntas, né? Andam juntas. Lá ainda em 1 João capítulo 4, capítulo 5, versículo 14 e 15. Primeira carta de João, capítulo 5, 14 e 15. Olha o que o texto nos ensina, queridos. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Presta atenção aqui, irmãos. Tem gente fazendo oração, mas não sabe se está dentro da vontade de Deus. Porque não conhece o Deus, porque não tem intimidade com Deus. Mas a palavra é clara quando diz aqui, olha, esta é a confiança e a certeza que temos, que ao nos aproximar de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Então a nossa vida tem que estar no centro da vontade de Deus, para quando abrirmos nossa boca, se cumpra a sua palavra em nossas vidas. Versículo 15. Ele diz mais: assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos também que temos dele o que pedimos. Amados, precisamos entender essa mecânica. Se eu sei que Deus me ouve, e se aquilo que eu estou pedindo é da vontade dele na minha vida, vai acontecer. Agora, se não é da vontade dele, por que tem muita gente frustrada? Porque está pedindo coisa, pedindo, não dá um passo em direção ao altar, não se integra na igreja de verdade, não se compromete com nada na igreja, dentro do reino de Deus, só vem para pedir. Será que é só isso que Deus quer de nós? A oração só de pedinte? Não, irmãos. A primeira oração é de gratidão que você precisa desenvolver. Para a gente encerrando, querido, cultive um olhar de contentamento. Lá em Filipenses 4, versículo 12, olha o que o texto nos ensina. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo que todas as situações ele já tinha experimentado, mas ele era feliz, porque a felicidade dele não estava atrelado à prosperidade financeira, mas aquilo que ele tinha com Deus, o relacionamento com o Senhor. Agradeça pelo que já recebeu e viva com contentamento. Agradeça pela vida que você tem hoje, agradeça pelo trabalho que você tem hoje, agradeça pela casa que você tem hoje, pela família que você tem hoje. Agradeça. Somente os satisfeitos são seletivos, amados. Quando você vê uma pessoa insatisfeita, ele está murmurando, está reclamando, ele está tentando contaminar outras pessoas. Somente os satisfeitos são seletivos. Ter recurso não é errado, desde que sejam adquiridos e administrados com responsabilidade, com gratidão. A gratidão nos mantém na simplicidade. A humildade é a verdadeira prosperidade. Escolha hoje, amado, viver para além de você mesmo. Viva para a glória de Deus. Viva para Ele, viva por Ele. Vem em Colossenses 3,17, olha o que o texto nos ensina. Colossenses 3,17 diz assim, olha, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus,
Graças a Deus Pai, por meio dele. Amados, viver uma vida de entrega e gratidão é alinhar o nosso coração ao coração de Deus, à vontade de Deus, confiando na sua provisão e colocando em primeiro lugar em todas as áreas de nossas vidas. Todas, quer seja na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida acadêmica, em todas as áreas. O que a palavra de Deus nos ensina? Que se ligarmos na terra, será ligado no céu. Então ligue tudo hoje, deixe tudo na presença do Senhor. A gratidão transforma preocupações em oração. Celebra cada conquista e nos protege da comparação e da insatisfação. Então, amados, ao oferecer o melhor a Deus e cultivar o contentamento, experimentamos paz, alegria e uma prosperidade que transcende o material, refletindo a fidelidade e o amor do Senhor em nossas vidas todos os dias. A gente tinha tantas outras coisas para acrescentar, mas eu quero parar por aqui, quero orar com você.